template de diagramação. Na estrutura de pastas da arte, na pasta PV, temos a pasta template, onde encontramos os templates. Para entender a estrutura de pasta, veja o vídeo sobre o tema. Vamos agora conhecer os 3 tipos de templates de diagramação. Tipo 1. Templates para a produção do livro de conteúdo do aluno. São esses 2 templates, mais o template do segundo ano que ainda está em produção. Vamos conhecer o template do primeiro ano, pois conhecendo ele, entenderemos o template, como funciona o template do segundo e o template do terceiro ao quinto ano. O template roda no pacote Adobe 2021, Design 2021. Ele está estruturado com 7 páginas, como vocês podem observar, sendo uma página chamado separador da disciplina, uma página da abertura do capítulo e 5 páginas de conteúdo de miolo. Conhecendo as páginas mestre. As páginas mestre no template são compostas por 4 páginas mestre. A página mestre do separador, a página mestre do miolo do conteúdo e 2 páginas mestre para as aberturas de capítulos, uma para abertura par e outra para abertura ímpar. Estilos de parágrafo. O template contém uma paleta de estilos de parágrafo apropriado para o projeto. A ferramenta de estilos de parágrafo é organizada de maneira a direcionar o diagramador a cada parte trabalhada. A organização se dá em blocos. Sumário. Estilos utilizados basicamente na página do separador, nos sumários. Estrutura. Estilos utilizados para estruturar o documento, números de página, por exemplo. Aberturas. Estilo para as páginas de aberturas, como o texto de capítulos, por exemplo. Esses 3 primeiros blocos dificilmente serão utilizados pelo diagramador, uma vez que já estão previamente aplicados. Além dos 3, temos outros importantes blocos. Teoria. São estilos para o conteúdo de teoria em geral. Vamos aos exemplos. Título 1 da teoria. Título 2. O texto do conteúdo, texto normal. O texto normal numerado em 2 dígitos ou numerado com 2 dígitos. Texto normal com bullet. Título de texto citado. O texto citado. A referência do texto citado. Estilo de parágrafo de orientação ao professor. O estilo de parágrafo da imagem, da legenda e do crédito. Também temos o bloco de exercícios. São estilos para atividades em geral. Estilo de vinheta, onde se aplica a vinheta de atividades, por exemplo. Estilo de atividade número, ou seja, é o enunciado numerado da atividade sem número, aplicado em estilos onde o bloco de atividades contém apenas uma atividade. Atividade contínua é o parágrafo seguinte ao enunciado da atividade. Atividade letra é o estilo aplicado para alternativas de atividade. Atividade letra contínua
é o estilo utilizado para um parágrafo sequencial à alternativa. Atividade a assinalar. Resposta aluno é o estilo aplicado para a resposta para enunciados. Linha resposta alternativa é o estilo utilizado para as respostas de alternativas. Resposta sem recuo é o estilo utilizado para uma resposta que não necessita de alinhamento tabular. Atividade passo-comando é o estilo utilizado para o comando de passo a passo, por exemplo, material do passo a passo, ou como executar o passo a passo. Atividade passo-bullet são os itens utilizados no passo a passo, por exemplo, em materiais como tesoura, cola, papel, etc. Atividade passo numerado são as etapas do passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3. E por fim, o estilo de fim de atividade é o estilo da linha que encerra a seção atividades. Depois temos o bloco de estilos esquemas. São estilos avulsos para montagens, por exemplo. AB palavra é um estilo utilizado num bloco de palavras, já previamente acoplado na biblioteca. Cotas de ilustrações é o estilo para aplicar as cotas de ilustrações de alguma montagem, de algum bloco. E o estilo de balão de fala. O bloco de tabelas, ou seja, os estilos de tabelas. E por fim temos esse delimitador de estilos, fim dos estilos. Ele indica até onde vão os estilos programados do template. Tudo que aparecer após esse ponto são estilos vindos do Word e devem ser apagados ao final. Vamos conhecer agora os estilos de caractere. Estilos de caractere são tão importantes quanto os estilos de parágrafos. Eles são estilos aplicados em partes de dentro dos parágrafos. Sempre que houver necessidade de alteração, a formatação de uma palavra ou parte dentro de um determinado parágrafo, isso deve ser feito a partir do estilo de caractere, nunca manualmente. Conheça os estilos. Estilo de bullet está alinhado a um parágrafo de bullet. Estilo de itálico deixa o texto italizado, de bold em bold. Estilo professor bold é para os comentários do professor ou respostas. Ele deixa a palavra do professor em bold. Professor itálico italiza essa mesma palavra. Destaque do glossário, a palavra destacada no meio do texto para indicar que existe um glossário. O bullet texto normal indica um bullet para um bloco de parágrafos pré-determinados nos estilos de parágrafos. Ordinal é o estilo que define o ordinal, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeira, segunda. E o ordinal professor, ele define esse estilo para o texto do professor. Agora vamos conhecer a paleta, as amostras de cores. Em inglês são conhecidos como swatches. As amostras de cores estão organizadas por blocos de cores de 1 a 4, como podem observar aqui. 1, 2, 3 e 4. Além disso, cada disciplina possui o seu conjunto de 4 cores. Exemplo aqui, ó, gel 1, gel 2, gel 3 e gel 4.
Além disso, também temos a cor do professor, cor especial que aparece apenas na versão disponibilizada ao professor. Vamos conhecer o tipo 2 de template, que é o MA. É um template para a produção da parte de material de apoio ao aluno. Páginas para recortes, por exemplo. A única diferença aqui são as páginas mestre. Nesse caso, temos apenas o modelo de frente e verso. Frente e verso. Agora vamos conhecer o template tipo 3. Template para a produção do livro do professor. Páginas mestre. Na estrutura de página mestre, temos 4 opções, sendo separador, utilizado apenas na montagem final do livro, abertura par e abertura ímpar, miolo e anotações. Estilos de parágrafos. Os estilos de parágrafos são contemplados por bloco de conteúdo, onde temos título 1, título 2, texto normal com bullets, imagem, legenda e crédito. Tabela de abertura, são os estilos para a tabela da abertura. Gabarito, é o bloco de estilos para o gabarito, ou seja, as respostas numeradas, texto citado, título, texto citado de referência. O bloco de seções, basicamente são os estilos para essas seções, como atividades para o aluno ir além, para o professor ir além. Tabela geral, são estilos para a tabela em geral. E o bloco geral, que são estilos para anotações e os estilos para a estrutura do material. E novamente, o fim dos estilos. Estilos de caractere. São tão importantes quanto os estilos de parágrafos. Eles são estilos aplicados em partes de dentro dos parágrafos. Sempre que houver a necessidade de alteração, a formatação de uma palavra ou parte dentro de um determinado parágrafo, isso deve ser feito a partir do estilo de caractere. Temos itálico, bold, etc. As amostras de cores seguem a mesma regra do livro do aluno. Obrigado.